Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Quem você é? Eu sou mesmo. Ai, meu Deus, vou começar de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Café com a Amiga. Se você gosta do conteúdo do Desculpa o Áudio Longo e deseja ajudar a manter o podcast em andamento, seja um dos nossos apoiadores. Com apenas R$ 7,00 você já pode contribuir com a gente. Se esse valor não faz sentido para você, veja de que forma você pode colaborar para que esse projeto, que é tão rico, mas também custoso, continue crescendo. Além disso, para quem não sabe, com as nossas recompensas, você também pode crescer junto com a gente. Entre no catarse.me/desculpa o áudio longo e fique por dentro. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha. Que emoção! Sim, que nervoso! A gente sempre fica nervosa com tudo que é minimamente mais exposto, né? Mas a gente tá aqui hoje e acho que isso a gente pode contar pra todo mundo que tá assistindo a gente pra tomar café junto, pra conversar, porque é a coisa que a gente mais faz juntas. Não sei se vocês já perceberam isso. E pra comemorar 3 anos de podcast. E a gente não dá conta de simplesmente, como você, tô te parafraseando, como você disse, a gente não consegue simplesmente sentar no café e vir papear, nós todas, né, nós duas, com nossa participação especial ali do Guilherme. Pode não. Pode não. Mas a gente, isso faz parte. É café com a amiga, então, né? E a gente ainda vai fazer um merchan aqui. Pois é. Hoje a gente tá na Santo Aroma, aqui em Uberaba, que é um lugar muito gostoso. A gente veio aqui, muito instagramável, inclusive, essa palavra tão contemporânea. Partes muito bonitas aqui. E a gente tem comida. Sim, obrigada. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, já vou começar meu cafezinho aqui. a gente não dá conta de simplesmente... A gente não dá conta de simplesmente fazer um café. A ideia era, né, acho que a gente pode contar, a ideia era a gente fazer uma comemoração dos 3 anos. E aí tivemos várias ideias, desde vamos viajar, vamos para uma vinícola, aí não, vamos para um café, que é uma coisa que a gente adora, e era mais possível dentro da nossa realidade também, atual. Sim. E era para comemorar, então tá aqui nós duas, eu, Gui, nosso editor que tá aqui com a gente também, vai participar aqui do episódio. Oi, gente. Ele vai participar aqui com a gente. E aí a gente não consegue, né? Só comemorar, só curtir. A gente precisa trabalhar. Essa é a verdade, esse é o ponto. E cá estamos então trabalhando, né? Mas eu acho que isso já é uma primeira coisa super importante da gente contar pra vocês, que nesses 3 anos, essa foi a grande transformação do podcast na nossa vida. Virou trabalho. A gente encara isso como um trabalho de verdade. Nós estamos aqui gravando, e toda essa coisa da empolgação, da gravação e tudo mais, mas é porque é um trabalho. Nossa, é engraçado, agora você falou, eu fiquei pensando quanto que pra gente o trabalho faz muito parte da nossa vida, porque a gente conversou antes, né, sobre o tema do episódio, esse episódio mais solto, mais livre, que não tem roteiro, né, e a gente ficou pensando que a gente hoje tem muito mais proximidade de contato mesmo, da gente se falar todos os dias, de alguma forma, porque a gente trabalha junto. Não que a gente não falasse, não que a gente não era amiga, mas acho que a gente procurou, sabendo como a gente né, também trabalhar junto pra gente estar mais junto. Exatamente. Acho que essa também é o que a gente pode problematizar. Exatamente. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Digam pra nós, isso é bom ou isso é ruim? Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu acho que essa é uma questão, assim, de ser algo bom da gente conhecer o nosso funcionamento a ponto de propor algo assim e isso fazer parte da nossa vida e a relação com o trabalho ser uma relação boa. Acho que a gente tem uma relação de amor com o trabalho, apesar disso também ser uma coisa extremamente problematizável.
Mas pode ser ruim também, porque a gente não precisa só trabalhar, né? A vida é feita de mais do que trabalho. Mas acho que a gente também sabe de alguma forma fazer essa diferença, né? Quando eu cheguei aqui, quando você chegou aqui, né? Você chegou falando um monte de coisa da sua vida. Aí depois eu comecei a falar da minha. E aí agora a gente começou a gravar e eu falei assim, eu vou voltar naquela parte que eu ia te contar, então, amiga, da minha análise. Aí a cara falou, você quer mesmo fazer isso? Não, eu não quero, eu quero separar isso. Isso não é da parte do trabalho, isso é da parte da nossa amizade que a gente tem fora do trabalho. Sim, que são essa cumplicidade de compartilhar a vida para além do objetivo, do concreto. Eu acho que isso é muito de quem faz análise, faz terapia, se conhece. Eu fui no stand-up do Afonso Padilha, semana passada, e foi muito engraçado, porque ele falou muito de terapia. Muito! Que legal! Muito! E aí ele perguntava, quem aqui faz terapia, bate palma, quem aqui é psicólogo? E conversou com um psicólogo da plateia, uma pessoa. Conversou o quê? Começou a perguntar por que as pessoas deviam fazer terapia. Perguntou se a pessoa se intitulava doutora, e a pessoa falou que sim. E aí ele perguntou se tem doutorado, ela não. Ah, não, gente. Não, gente. Que vergonha. Que uma vergonha. Mas ele falou assim, que ele tem birra, e era um stand-up, lógico, ele ficou fazendo muita graça. Ele tem birra de quem começa a fazer terapia, e aí quando começa a conversar com as outras pessoas normais que não fazem terapia, fala, por que minha psicóloga, por que minha terapeuta, porque eu tô na análise conversando isso, tô pensando isso. Mas o que eu ia dizer é que a nossa relação, ela permite isso também, né? Assim, não é uma conversa só objetiva das coisas que estão acontecendo, né? Mas uma coisa, assim, de contar profundamente o que tá pensando, o que tá trabalhando internamente, né? Sim, e como que a gente realmente faz uma coisa integrada, né? Porque já perdi as contas desde o começo do podcast, lá antes da gente, né, como a gente tem dito, fincar os pés na psicanálise, a gente falar de assuntos que são assuntos que estão nos atravessando enquanto profissionais na clínica, mas principalmente enquanto pessoas. Né? Então a gente fala de assuntos que incomodam ou que estão em alta, né? Que a gente acaba lendo muito na internet sobre, mas muito sobre coisas que a gente está trabalhando nas nossas análises. Isso é uma confissão que eu tô fazendo aqui. Mas isso já aconteceu várias vezes, não são todos os episódios, é claro. Agora que a gente faz alguns episódios um pouco mais teóricos, isso acontece até um pouco menos. Que foram várias vezes que a gente usou do espaço pra falar com mais gente, pra gente divulgar um pouco essa conversa, compartilhar com o mundo, né? Mas pra gente poder conversar entre a gente sobre essas coisas que nos atravessam. E a nossa conversa é assim, tem um áudio falando de coisa do podcast, depois no mesmo áudio a gente tá falando, nossa, nós vamos fazer isso lá no café, mas também na minha análise aconteceu isso, e falei com fulana sobre isso, e depois com ciclano, e de repente a gente tá falando, nossa amiga, mas como é que eu vou fazer isso aqui na clínica? Eu acho que isso é muito, tô pensando, acho que o Gui pode dizer pra gente, e as pessoas que estão também ouvindo, depois deixam aí os comentários, se isso é muito de mulher e muito desses cafés com as amigas mesmo, de encontros com as amigas, né? A gente tem uma amiga que fala que a gente esgaia a conversa, né? Então você começa a falar de uma coisa, você começa a falar de outra, vai abrindo, às vezes a gente nem terminou o primeiro assunto, mas que é muito próprio desses encontros, né? Mais divertidos, descontraídos. Acho que isso é mais de mulher, eu acho. Ou não é, Gui? O que você acha? Eu acho que depende do momento. Eu acho que tem mais a ver com o ambiente que você tá mesmo. Tipo, se for um encontro mais informal, é capaz de vários assuntos surgirem na mesma conversa, independente do sexo da pessoa. Mas também fiquei pensando mas que agora... eu acho que não tenho que eu tenho tantos assuntos ao mesmo tempo, igual vocês falaram. E os homens conversam também sobre tantas particularidades da própria vida? Eu acho que pelo menos os homens sim, que estão ao meu redor, são os amigos, os familiares, são. Não, a gente conversa de coisas mais genéricas, dependendo de como tá a pessoa que conversa, assim. Dependendo da intimidade também. Mas nós costumamos ser um pouquinho mais fechados, sim. Esse é um tema que te gera muita curiosidade, né, amiga? Ele mexe, ele volta no seu discurso, dá uma impressão assim, nossa, que você fica muito curiosa querendo saber quem que esse povo, esses homens conversam. Por que esses homens não conversam, pra falar a verdade? Eu acho que eu queria, na verdade, despertar neles o interesse pra eles conversarem mais. Eu lembrei do o episódio que a gente fez, né, o que não cabe no grupo dos homens.
E que a gente falou disso, que é muito raro, tanto que o título do nosso episódio é Café com a Amiga. Não é Café com o Amigo, lógico, nós duas somos mulheres, estamos aqui falando da gente. Mas é raro homens chamarem pra ir tomar um café. A gente falou disso naquele episódio, né? Episódio lá da primeira temporada. É raro, você não chama um amigo pra tomar café. E às vezes tem até um preconceito, né? Acho que me incomoda essa masculinidade também muito fechada, né? Porque perdem muita oportunidade. E tanto que isso é rico, né? Então. Acho que junta também o fato de nós duas gostarmos muito de conversar, falando da gente em específico agora, né? As duas tagarelas de carteirinha, a gente pensa muito rápido, a gente pensa muita coisa, a gente quer muito compartilhar uma com a outra muita coisa. Então esse negócio de esgaiar a conversa é um pouco por causa disso também, assim, de uma particularidade da gente e das pessoas com quem a gente convive, porque eu vivo isso também com mais gente, eu acho que da proximidade que a gente tem com pessoas que têm algo parecido, de querer falar muito, de querer contar muito, de querer ouvir do outro, o que o outro pensa sobre a gente. E eu acho que se a gente conseguisse, né, aquele episódio eu acho que a gente conseguiu despertar alguma coisa em algumas pessoas, pelo menos pelos feedbacks que a gente teve, a gente conseguisse contar pra mais gente o tanto que isso é rico, o tanto que isso tem funções terapêuticas, mesmo não seja fazer terapia. Não tô aqui fazendo terapia com você, nem você comigo, até porque pra isso precisa de ter um outro tipo de relação estabelecida, né? Se a gente virar analista uma da outra, a gente deixa de ser amiga. Mas tá tudo bem. A gente tá no café, tá tudo certo. Mas me perdi. Peraí, o que eu tava falando? Que perderia a função, né? É, exatamente. Perderia completamente a função e não é isso que eu quero dizer. Então tá, não tô aqui pra fazer análise, né? A gente viraria amiga e tudo mais, mas ao contrário, a gente deixaria... O que eu quero dizer é que mesmo que não seja uma análise, uma terapia, tem uma função muito terapêutica. E é por isso que as pessoas colocam a amizade num lugar tão importante, né? Até de falar assim, não preciso de terapeuta, tem amigo. Isso é um absurdo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu consigo entender de onde isso vem. Porque quando a gente tá podendo compartilhar com alguém que a gente ama uma coisa importante nossa, a gente se sente menos sozinho. Eu fiquei pensando também na questão do home office, que isso também às vezes é trazido, que um dos contras do home office é não ter o momento do cafezinho. Eu dei carona para uma moça que veio comigo de Ribeirão para cá, né, dessa vez, e ela faz faculdade e ela estava contando sobre o começo das aulas, quando ela entrou na faculdade, que estava na pandemia, e que para não deixar de ter aquela interação de veterano com calouro, bicho, né, eles faziam online, né, para de alguma forma ter. Não é a mesma coisa, mas olha como isso faz falta, né? Sim. E olha como isso atravessa vários contextos diferentes da vida, né? A gente tá aqui falando disso, tomando café. Não sei se as pessoas separaram, mas nenhuma de nós duas pôs açúcar no café. E o café não veio adoçado. Isso é uma grande novidade na minha vida e é culpa das pessoas com quem eu trabalho na UFT. Inclusive, uma delas eu acho que vai assistir isso aqui e ela vai comenta lá nos comentários, é ótimo. Conta lá nos comentários. Tô intimando você, Jaqueline, a comentar lá. Porque tem sido uma seita essa do café sem açúcar, né? E aparentemente eu estou aderindo a ela, né? Então, nossa, e depois que você acostuma, é muito ruim não pôr aliás, eu gostando do café. Você consegue ainda? Eu em uma semana tirei o açúcar e agora eu não consigo tomar café com açúcar. Eu acho gosto ruim. Não, o café ultra doce virou melado e assim, acho que quanto mais sem açúcar você toma, mais chance de você achar ele meio melado, né? Rápido, com pouco açúcar. Mas o café com algum açúcar eu ainda gosto. Principalmente quando vai comer com coisa salgada. Uma coisa que a gente não gosta, em comum, a gente tem até uma história engraçada, é café frio. Não, café gelado é muito ruim. Eu tô falando isso porque eu tomei agora e pensei, nossa, tá ficando frio. Será que a Carol tá tomando? Você tá tomando? Tô. Porque eu não paro aqui. Porque tá ficando frio, eu não gosto de café frio. A gente tem uma história mesmo com isso. A gente tomou café gelado pela primeira vez em Ouro Preto. Em Ouro Preto. E foi no congresso. Não foi congresso. A gente foi conhecer o Museu da Loucura. Na faculdade. Sim. E passear em Ouro Preto, né? Foi bem legal. Inclusive, foi a primeira viagem pra faculdade que a gente fez. A gente dividiu o café ou cada uma pediu um? Eu acho que a gente tem mania de dividir os três aqui, né? Acho que melhorou. A gente divide menos as coisas agora de comer e de beber. E a gente ainda tem que a gente dividiu, então, porque era muito ruim. Era um café com sorvete. Com a bola de sorvete lá dentro. Aí no começo era até interessante, mas depois... Ficando só um café gelado. E doce, muito doce. Naquela época eu tomava café com açúcar.
Sim, uma coisa muito gostosa é essas bolachinhas, que já é mais doce, com o café. E foi assim que eu fui aprendendo. É. Né? Tomar café sem açúcar foi com bolachinha e com chocolate. Você sabe o que eu tô achando muito engraçado? A gente gravar Essa conversa. essa conversa de tia. Não é sobre café, com adoçante, com chocolatinho. Nem parece 30 a mais. Não, é 40, 50 a mais. Talvez eu tenha sido um preconceito etarista agora. Mas é muito Mas olha conversa como de é tia. engraçado, né? Os podcasts cresceram muito, as pessoas gostam muito dos podcasts de vídeo, inclusive. E gostam desses podcasts que as pessoas falam coisas simples, do dia a dia, aleatórias. Mas pra mim, tá sendo estranho. Porque parece que tinha que estar falando de um conceito da psicanálise, da gente tá teorizando alguma coisa. Que engraçado, né? Muito. É um pouco diferente do que a gente faz, né? A gente não costuma fazer isso. Mas ao mesmo tempo que a gente gosta de café, todo mundo sabe. Porque a gente vive falando, pega um café e vamos conversar com a gente. A gente sempre usa isso nas nossas introduções. É. E, então, assim, não é uma novidade que a gente tá contando aqui. A novidade é que agora eu tomo café sem açúcar. Tcharam! E que a gente tá gravando pela primeira vez num café. Sim. Uma coisa que a gente tá achando muito legal. Quem Muito sabe? interessante. Né? Quem sabe? Mais pra frente. E a gente tinha pensado numa brincadeira também, pra gente, de alguma forma, homenagear, né, a última temporada. A gente ficou pensando, assim, como homenagear todas as pessoas que passaram por aqui nesse último ano. E assim, poderíamos falar de cada episódio, mas poderia ficar maçante também. Então a gente pensou numa brincadeira, né? A gente pediu pro Gui escolher quantas frases? 8 frases dos convidados, né, que passaram por aqui nessa terceira temporada. E ele vai falar e a gente vai tentar lembrar quem foi que falou. Sim, vamos ver se a gente vai passar muita vergonha. Eu acho que vai ser fácil. Eu acho que a gente vai passar vergonha. Então tá bom. Vamos lá. Tá tudo bem também. Acertar todas. Eu acho também. Então tá. Frase 1. Aprender a dançar conforme a música é uma das funções da análise. Se você quer aprender vários ritmos, você pode ficar na análise tanto o tempo que quiser. Não sei. Parece você falando, amigo. De dança. Ó, amiga, dá pra pensar por conta do tema que foi. Sim. Se você souber aprender vários ritmos. Repete? Bom, pode Não. até ser também, eu tô indo pra uma lógica que é, a frase fala de tempo na análise. Então eu tô pensando no episódio que a gente falou sobre tempo de análise. É a Sueli? Sueli. Acertaram. Tá explicado por que você acha que a gente vai acertar tudo e eu acho que a gente vai passar vergonha, porque... Você tava pensando nisso? Enfim, próxima. Humanizar é a gente caber com conforto dentro da gente mesmo. Ixi. Eu lembro dessa frase Eu e ela lembro foi da nos mais frase. pro fim do ano. Humanizar a gente caber com conforto dentro da gente mesmo. É da Ana Rita. Olha, essa eu não saberia. Tava arrasando. Você complementa. Intimidade é uma construção muito lenta, delicada, complexa e nunca se esgota. Eu acho, a gente ainda tá no... Achando, Tamo mas a gente não tá conversando aqui. respondendo ainda. Eu acho que é da Ana Laura, mas eu não tenho certeza. Eu também acho. É da Ana Ana Laura. Laura? É? É da Ana Laura. Nós somos muito boas, né, Ti? São os nossos episódios, mano. Que isso? Tem que saber. Respeita a nossa história. Próximo. Acho que essa é a questão. O quanto que a gente perde tempo e de possibilidades internas Acho que essa é a questão. O quanto que a gente perde de tempo e de possibilidades internas de nos constituir como pessoas melhores olhando o outro. É a da inveja, não é? Denise. Da Denise. Muito bem. Muito boa, inclusive, essa frase, né? Que frases boas, né? Que gente foda, né? Uhum. Perdão da palavrão, mas que gente boa que a gente conseguiu. Que topa tá com a gente, Nossa, de né? verdade. O coração Realmente fica quentinho. é agradecer mesmo. Essa daqui talvez tenha um nível de dificuldade a mais. É aquela lá. Ó. As suas partes precárias vão ser precárias sim. É o pior de você. Mas se você devolve a capacidade de se observar, você pode ter consciência e lidar com as situações de diferentes formas. Eu sei de quem que é. Miguel. Foi difícil lá. É
que essa frase dele também ficou marcada dentro de mim. Uma amiga minha, na época que eu vi o episódio, inclusive, ela falou, nossa, essa frase, tipo assim, reverberou dentro dela. Muito boa, né? Sim. Seguir para a próxima. A vida é uma condição de risco sem rede de segurança. Nossa, que difícil essa. Porque não parece ser um tema... Eu sei, eu acho. Peraí, fala de novo. A vida é uma condição de risco sem rede de segurança. Eliana Pádua, eu acho. É? É, Nossa, amiga, você tá muito boa. Arrasou mesmo, porque o assunto dela era sobre mitologia. Mitologia. Mas Sim, e nossa. essa frase daria pra ser qualquer episódio, né? Daria. Muito bom. Eu não estudei, juro. Você não foi lá ver no Instagram. Eu também não, claramente não estudei. Vim só na espontaneidade. Mas vocês estão bem acertadas todas. Num mundo em que a gente tem tanto estímulo para fora, você olhar para dentro é um luxo. Você lembra? Puta que... Gente, eu sou muito boa. Calma, não, agora eu vou tentar lembrar. No mundo. Eu tô com vergonha. Eu tô ficando com Minha memória é nervosa. boa. A minha também é. Eu não tô falando que a sua não é. Eu só falei que a minha Não, eu boa. acho que eu tô nervosa, porque eu lembro dessa frase. No mundo, olhar pra dentro é um luxo. Eu lembro da gente falando disso, eu lembro da gente falando, nossa, essa frase é muito, muito, muito boa. A gente falou disso, tipo, quando a gente foi escolher a frase, foi uma unanimidade muito... Foi muito fácil escolher essa frase. porque eu No lembro- episódio até, eu lembro que a você gente falou. fez, nossa, Plim, né? Uhum. Fala, vai. Fala, pensa mais um pouco. Fala de novo a Já frase. tem tempo que a gente gravou. É mais pro começo do ano passado, né? É. Num mundo em que a gente tem tanto estímulo para fora, você olhar para dentro é um luxo. Não vou conseguir lembrar. A Ana. Cláudia. Ana Cláudia, é verdade. Exatamente. Na hora que ela falou, veio, assim, né? Eu não esqueci de você, tá, Ana? Eu esqueci de falar a frase, eu tô com vergonha. Eu acho que bom. Acabou? Acabou? Foi tão legal que a gente tá tipo assim, quer mais? Eu vou lembrar aqui infinito. Acho que tá bom, né? Eu acho que vai um pouco da nossa vontade de não parar, né? Quando a gente tá fazendo uma coisa legal. É muito legal esse jogo. Você gostou? Vou pegar a frase aleatória, vocês acham que vai ter episódio. Se você quiser ver mais aí, mas não sei, acho que é questão do tempo também. Sim, e eu acho que isso também é algo representativo nosso. Uma coisa que a gente escreveu no textinho que a gente publicou comemorando o nosso tempo juntas foi que a gente tem dificuldade de interromper as conversas. Isso é uma confissão, outra confissão nossa, né? Porque com o... Não que as pessoas não soubessem, né? Não é uma confissão muito difícil de chegar na conclusão sozinho. Mas durante os episódios a gente sempre tem um pesar muito grande. A gente faz esse, né, esse revezamento de quem vai cortar. E é sempre ruim parar. E a gente tava super nervosa de estar aqui, meu Deus, coisa diferente e tal. E agora a gente quer continuar jogando. O Gui também quer continuar jogando. E conversando. Tá gostoso fazer isso. Tá dando vontade de fazer mais gravações assim, né? Sim. Quem sabe isso não Exatamente. aconteça. E acho que é disso que a gente tá falando hoje, assim. Por mais que tem várias coisas que a gente começou conversando, que a gente possa problematizar de várias formas, sentir prazer trabalhando é uma coisa muito boa e muito verdadeira pra nós. Mas poderia ser uma boa frase, inclusive. Achei. Bom, como sempre, estamos aqui sofrendo, porque temos que acabar. Mas foi muito legal, eu amei. Quero mais vezes. Obrigada, Gui, por estar aqui foi com muito a legal. gente. Por brincar com a gente, inclusive, foi divertido, apesar de eu ter ficado com um pouquinho de vergonha. Se você também gostou, comenta aqui. Manda pra alguém que você acha que pode gostar, que ainda não conhece o podcast. É uma oportunidade de conhecer num episódio mais curtinho, num episódio com vídeo. Se você achou interessante essa coisa de episódio com vídeo, num lugar diferente, conta também pra gente, porque essa é uma coisa que a gente gostou de fazer, mas que quem acompanha a gente sabe que a gente não faz com muita frequência. Então, se vocês acharam interessante, vamos conversando junto, porque isso aqui tem sentido, porque tem nós duas, porque tem o Gui, porque tem esses convidados maravilhosos, mas principalmente porque tem gente escutando. Sim. Então, o que vocês disserem, a gente sempre leva muito em consideração, todas as sugestões a gente conversa sobre. Então vão contando pra gente e vamos construindo junto mais um tempo de podcast, né? Sim, que vem aí mais um ano de podcast. Vida longa. E vinha mais 50 anos de podcast. Aí sim vai